Então, Siciliano, um dos pontos centrais que se coloca aí é o racha das esquerdas do Rio de Janeiro. E como é que vocês estão compondo aí para criar uma frente não só anti-bolsonarista, mas anti o governador aí? Primeiro, boa noite, César, boa noite, Nassif. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bem, primeiro, pela primeira vez, a gente consegue ter um grande arco de aliança para disputar a eleição de governador. Então, eu acho que vamos olhar para o que é muito positivo para o momento, porque a esquerda nunca ganhou uma eleição aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um momento único. Em relação à questão do Senado, o meu partido, o Nassif, ele fez um acordo com a direção nacional do PSB e que o PSB daria o candidato ao governo e o PT daria o candidato ao Senado. O Freixo diz que também tinha um compromisso interno com o Molon, mas aí é uma questão, não vou fazer juízo de valor do que o Freixo, mas ele diz que parte do PSB sabia, e aí eu tenho aqui alguns companheiros que a gente trata no dia a dia que diz que participou das conversas. Mas o fato é que já aconteceu, agora temos que trabalhar, vamos olhar para frente. Eu preciso ser mais conhecido, apesar de ser presidente de um poder. 90% da população não me conhece, 72% nunca ouviu falar o meu nome, né? 18% já ouviu falar o nome. Então a gente precisa só mostrar o que a gente já fez como prefeito, 2 mandatos, e nesse período que eu estou aqui à frente da presidência da Assembleia, quando eu assumi num momento muito difícil do estado do Rio de Janeiro, uma crise financeira dura, que foi 16, 17, e uma crise moral, né? A Assembleia era o centro do furacão aqui da crise política. Ô, André, como é que está o governador aí entre Lula e Bolsonaro? Ele está em cima do muro? Como é que é o jogo dele aí? Então, o governador está no mesmo partido do Bolsonaro, o Bolsonaro entra depois no partido. A bem da verdade, eu publicamente nunca ouvi fazer a defesa do Bolsonaro, nunca vi. Ele está fazendo a campanha dele, o grupo dele tem um grupo grande, um arco de aliança grande também, faz a campanha muito também dos proporcionais, um pouco dele, quase nada do presidente da República. E esses salários secretos que foram revelados aí, qual o impacto nas eleições? Então, isso está muito afeto à investigação pedida aqui pela Assembleia, da Comissão de Fiscalização do Tribunal de Contas do Ministério Público. Também o MP vem investigando. Ele diz que são projetos, programas que o banco não abriu conta, que o banco diz que tem até documento que o banco negando para abrir conta, mas isso é o argumento dele. Mas o fato é que o MP está investigando, o Tribunal de Contas está investigando muito fortemente. Isso é bom. Tá. Mas só para entender um pouquinho aí, ele usou o banco para a contratação, porque aqui em São Paulo nós tivemos, muitos anos atrás, com a dificuldade de contratação de funcionários, eles pegaram aqui uma empresa ligada ao Banespa que fazia as contratações. Foi mais ou menos isso que ele fez aí? Não, ele usou várias secretarias para criar programa de esporte RJ. E aí pendurou numa fundação como um projeto. O argumento é que o banco não queria abrir uma conta para um salário pequeno. Argumento dele. O fato é que tem 17 mil pessoas que receberam na boca do caixa. Mas o argumento O argumento, ele podia ter caprichado melhor no argumento também. Tá? Aí é enrolado. Você tem o prefeito de Niterói também, que teoricamente faz parte dessa frente esquerda. Como é que vão as relações de PT com o PDT de Niterói? Então, o Rodrigo Neves foi prefeito, se elegeu pelo Partido dos Trabalhadores em 2012. Em 2016 ele sai do PT, né, porque tinha uma onda muito forte. Não só ele, mas nós perdemos 9 prefeitos eleitos. Saíram do PT para se candidatar à reeleição para outros partidos. Mas ele sempre foi progressista, ele é uma pessoa que tem um mandato muito bom lá na prefeitura de Niterói. Ele já foi meu companheiro de bancada aqui no parlamento. Ele tem uma passagem boa pela esquerda. Ele eu diria, ao contrário de outros, que sim é à esquerda.
Mas não foi possível fazer uma frente com o PDT por conta da lógica nacional, muito por conta da lógica nacional, e vamos para frente. Isso aqui está muito disputado aqui na CIF. A pesquisa nossa interna é 23-20. Cláudio tem 23, o Freixo 20, que é mais ou menos essa 2, 3%, 4%, é um empate técnico. Começa sexta-feira a propaganda eleitoral na televisão, eu acho que mais uns 10 dias vai ficar mais claro, né? Mas tem o próprio Cláudio, Freixo, o Rodrigo sempre com 7,8, 7,8, 9. Ele tem ali um eleitor que é São Gonçalo, Niterói, que o deixa aí com sempre 7, 8% em todas as pesquisas. O Felipe é o vice, né? O apoio do Paz, nesse primeiro momento, ainda não fez muita diferença do percentual que ele tinha. Temos que aguardar a televisão para ver qual é o impacto. Agora, num segundo turno, o eleitor pega esses 7%, deve ir para o Freixo, não? Então, nas pesquisas do Datafolha, tem uma diferença de 1% em favor do Freixo, no segundo turno, 39-38. Mas está muito aberto, porque quando você soma o espontâneo, você não tem considerável. Está muito aqui. Para presidente da República, acho que já está muito definido os votos. Né? Para governador e para senador. Para senador, 90% no espontâneo não sabe para quem votar. 90%? Como é que chama o Romário? Romário é favorito ainda? Ele é o nome mais conhecido, né, Nassif? E o Senado a gente sabe que o Senado se define, é o último voto do eleitor, é na semana. Ou seja, entrando no horário gratuito, tende a ter uma mudança substantiva aí. Isso. É isso que vocês estão esperando, né? Nas pesquisas também, quando a gente põe o apoio do Lula, a gente vai e passa, inclusive, o Romário, né? Mas, como eu disse, o eleitor vai definir o voto do Senado, como sempre, na semana da eleição. Aqui, na semana da eleição anterior, de 18, o César Maia era o primeiro, né? Tá. André, tira só uma dúvida aí. O Pezão, eu tive a informação que todos aqueles processos de denúncias contra ele foram anulados por falta de prova, é isso? Ele passou 1 ano e meio preso sem provas, é isso? O argumento da prisão dele era que não encontraram as contas dele, que não tinha conta. E tinha uma conta que não tinha movimento, que era uma conta de salário, estava sem movimento há alguns anos. E a delação foi que ele tinha recebido um recurso de campanha em 2014. Foi muita forçação de barra aqui na CIF. Agora, a Polícia Federal ela pede o arquivamento das investigações aqui, porque foi tudo em cima de uma delação. Delação do Sérgio Cabral. Isso. Sem provas, sem nada. Que louco. O cara fica 1 ano e meio preso. Que maluquice, rapaz. Que maluquice. André, obrigado, querido, por aceitar o convite. É um prazer falar contigo. Me interessa, sobretudo, a gente sabe que esses trâmites eleitorais são absolutamente nevrálgicos a essa altura do campeonato, mas eu gostaria de abordar um pouco contigo o conteúdo da tua campanha para o Senado. Você te dá a chance, inclusive, de demonstrar, utilizar aí a audiência do Nassif para que você explore um pouco quais que são as suas ideias, caso você seja eleito. Você vem falando de defender o SUS com muita ênfase, o que me parece absolutamente fundamental. Conta um pouco para as pessoas que nos escutam nesse momento, quais são as suas principais ideias nesse sentido, André, por favor? Então, César e Nassif, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, contar um pouquinho da minha história. Eu nasci, cresci, passei a minha infância toda na Baixada Fluminense. Nasci em Nilópolis, passei um período por Japeri, mas a minha infância e a minha juventude passei em Paracambi, onde eu comecei a trabalhar na CIF, na banca de jornal, e uma banca de jornal com 9 anos de idade. Né? Desde então, eu com 16 para 17 anos vim trabalhar no Rio de Janeiro. Meu pai é comerciante na cidade de Paracambi, e a minha primeira eleição foi em 96, eu fui candidato a prefeito da cidade de Paracambi, numa eleição que eu perdi a eleição por 97 votos. Depois saio candidato em 98 a deputado, me elejo, volto em 2000 para ser candidato a prefeito, me elejo e fico 2 mandatos na prefeitura de Paracambi, onde a gente fez uma transformação pela educação e pela cultura.
Paracambi hoje conta com um complexo educacional onde era uma antiga fábrica de tecido que estava fechada no nosso governo. A gente adquiriu a fábrica e hoje funciona um complexo educacional com 16 cursos superiores públicos, 7 de pós-graduação, uma escola de música, uma escola de balé, um espaço da ciência, uma escola técnica federal e uma escola técnica estadual nesse complexo. Essa fábrica de tecido, ela é da vila operária dela na cidade de Paracambi. Ela foi inaugurada em 1871, chegou a ter 5.300 operários, era uma fábrica chamada Brasil Industrial, era o início da nossa industrialização aqui, ela era simbólica, ela era a maior indústria da América Latina quando inaugurada. Então, a cidade nasce ali na década de 60, parte do território de Vassouras e Itaguaí. Mas eu tenho aqui, estou no 4º mandato de deputado, tenho 410 leis aprovadas, sancionadas e em vigor, leis importantes aqui, como o Fundo Soberano, que a gente criou o ano passado, já tem 2 bilhões e 100 milhões, esse ano seguramente, com os royalties, nós vamos ter no mínimo mais 3 bilhões de reais, então teremos 5 bilhões para que a gente possa fazer parcerias público-privada, para que a gente possa dar um fundo garantidor, para que a gente possa fazer investimentos estruturantes no Estado do Rio de Janeiro. Sou autor aqui do auxílio emergencial estadual, minha lei, sou autor do Vale Gás, que antecedeu o Vale Gás do governo federal. Tenho leis aqui importantes, como a lei do CMS da cultura, e tenho bastante leis aqui, leis mesmo que mudou o dia a dia da população. Lei que zerou o ICMS da conta do pequeno agricultor, lei que reduziu o ICMS das contas dos moradores da favela. Tem leis que eu desonero aqui alguns setores da economia. O fato, César, é que o Rio de Janeiro ele se desindustrializou nas últimas décadas. O Rio, que foi o 2º estado em número de empregos na indústria, por exemplo, hoje nós somos o 6º estado. Na CIF, nós somos a 13ª unidade da federação em arrecadação per capita de ICMS. Então, o Rio perde muito. Alguns economistas aqui colocam sempre como problema lá a perda da capital. Depois, alguns falam que foi a fusão. Um estado rico, que era a capital, né, Guanabara, funde com o estado do Rio de Janeiro, que era pobre, tem que igualar os salários dos servidores, magistrados, professores ao estado rico. Mas o fato é, o Rio perde muito. O Rio, os nossos parlamentares, Nassif, poucos, são os que fazem mesmo a defesa diariamente do Estado. Aqui a gente tem uma tradição de discutir o Brasil e o mundo e discute muito, muito pouco o Estado do Rio de Janeiro, em especial o Senado. Né? É uma tradição que vem desde do Rio Capital, né? Sempre temas nacionais com preponderância. Aliás, quando veio a República, já era assim. André, muito obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. Sucesso aí na sua campanha e nessa aliança pela democracia aí que vai tentar resgatar o Rio aí das mãos do crime aí, viu? É verdade. Então, agradecer também aí. Mas nós vamos falar muito de desenvolvimento econômico, indústria naval, setor de petróleo, vamos falar muito de gás e petróleo e vamos fazer a defesa do Estado do Rio de Janeiro aqui, com a experiência nossa de 2 mandatos de prefeito e que a gente acumulou aqui nos últimos anos na presidência da Assembleia. Eu que agradeço aí, um grande abraço. César, um grande abraço, Luiz. Obrigado, André. Boa noite. Até mais. Tchau.